Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje a nossa reflexão é sobre os fardos e o excesso de preocupações que nós carregamos ao longo da vida. A palavra de Deus vem nos alertar a respeito desse nosso comportamento que quantas vezes nos leva à exaustão e à falta de esperança. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. E eu quero começar essa reflexão com vocês lendo a passagem que está lá no Salmo 55, versículo 22, que diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Em outras traduções, nós vamos encontrar: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Nós temos aqui a figura do fardo, que nós podemos também traduzir por carga, peso e bagagem. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós caímos sempre na mesma armadilha? Nos sobrecarregamos, tomamos para nós tarefas que muitas vezes são pesadas demais, acumulamos encargos, responsabilidades e ao final, quando já estamos no fundo do poço, não entendemos mais por que é que a nossa esperança foi embora, por que é que nós estamos, parece que perdendo até mesmo a nossa fé, numa total escuridão e falta de amparo e de confiança no amor de Deus. Jesus vem muitas vezes nos advertir a respeito do cansaço, porque esse fardo excessivo que muitas vezes nós carregamos é um grande perigo para a manutenção da nossa fé. Afinal de contas, viver não pode ser um fardo. Jesus disse que veio ao mundo para que nós tivéssemos uma vida em abundância. E nós temos a responsabilidade de, apesar de todas as situações, de todas as responsabilidades que temos, de todos os desafios que enfrentamos ao longo da vida, fazer tudo o que podemos para ter uma vida abundante, uma vida onde reine alegria. E quantas vezes nós andamos por aí preocupados e ansiosos demais, tomando cada vez mais responsabilidade para nós, abraçando o mundo, tentando fazer muitas vezes um trabalho de 3 anos em 6 meses, acumulando demasiadamente coisas e preocupações sobre nós, porque lá no fundo nós queremos mostrar, até mesmo para nós mesmos e para o mundo, que nós temos valor. Já percebeu que as pessoas gostam muito de contar sobre histórias de vitória, mas poucos gostam de contar as suas histórias de fracasso? Mesmo que o fracasso faça parte da vida, afinal de contas, grandes recomeços tiveram início a partir muitas vezes de um fracasso. Então, nós andamos por aí ouvindo histórias, geralmente apenas de vitórias, histórias bem-sucedidas, e ao olharmos para a nossa própria vida, nós nos sentimos frustrados pelas coisas que ainda não se resolveram, pelas coisas que ainda não se mostraram, que não tiveram êxito, nos sentimos ansiosos e desesperados para mostrar o nosso valor. Talvez, se nós tivéssemos um maior entendimento a respeito do valor que temos, nós seríamos menos ansiosos. Nós faríamos as coisas talvez numa velocidade mais moderada e até mesmo obteríamos melhores resultados.
Jesus vai nos dizer, numa passagem que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 26 e 27, o seguinte: Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Essa é uma grande reflexão para nós. Quando nós imaginamos as aves do céu que são cuidadas por Deus, aquelas aves que vivem em liberdade, que podem abrir as suas asas e desfrutar daquele céu azul dado por Deus para cada um de nós. E Jesus então nos pergunta se é que nós não valemos tão mais do que elas, porque para Deus nós valemos muito. Por isso, Deus está preocupado com a nossa vida e com a nossa história. Nós não precisamos viver como se não tivéssemos com quem contar. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente sozinho, extremamente sozinha, ainda que você diga que não tem com quem contar, saiba que nós sempre teremos o apoio e o auxílio de Deus. Se nós vivemos em aliança com Ele, Ele será, acredite, a sua maior fortaleza, a rocha na qual você estará sempre amparado. São inúmeros os milagres e as situações extraordinárias que Deus realiza tantas vezes na nossa vida para nos alcançar, para nos livrar, para nos proteger, para nos ajudar a chegarmos mais longe onde nós precisamos chegar, de acordo com a vontade dele. Por isso ele vai dizer que eu e você valemos muito mais do que as aves do céu. E também existe aqui um alerta a respeito do limite até onde nós podemos chegar. Porque se nós não podemos acrescentar nenhum dia à nossa vida, também é nossa responsabilidade fazer com que a vida que vivemos seja a mais plena possível, a melhor. Apesar dos nossos trabalhos, apesar das nossas responsabilidades, trazer para dentro da nossa vida e da nossa história um pouco de leveza, um pouco de alegria e uma grande, mas uma grande dose de confiança no amor de Deus. Nós devemos muitas vezes admitir que sozinhos nós não podemos, que nós precisamos da ação eficaz do Espírito Santo no meio de nós. Afinal de contas, o Espírito Santo é como se fosse uma mão mais comprida do que a nossa. A mão do Espírito Santo alcança mais longe do que os nossos esforços. Nós fazemos a nossa parte com tranquilidade, com calma, com confiança e pedimos a Ele que Ele vá à nossa frente, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, alcançando aquilo que nós não podemos alcançar. É assim que nós podemos viver numa verdadeira parceria com o Espírito Santo, cada um fazendo a sua parte, porque acredite, Ele sempre virá em nosso socorro se nós o invocarmos com confiança. O excesso de preocupações traz todas essas preocupações para dentro de nós, enquanto na verdade a verdadeira confiança centraliza tudo em Deus. Fazemos tudo como se dependesse de nós, mas confiamos tudo, porque no fundo nós sabemos que quem será capaz de nos dar a verdadeira vitória será Jesus Cristo. Cabe aqui também uma pequena observação dita por grandes santos. Quantas vezes o excesso de ativismo, o excesso de preocupações é, na verdade, uma raiz que está lá calcada no orgulho. Nós muitas vezes nos pegamos em atitudes nas quais nós queremos ser o Deus da nossa vida. Nós achamos que podemos controlar as coisas, que podemos decidir e determinar como elas acontecerão, o seu início, o seu meio e o seu fim. E assim caímos num grande orgulho de achar que podemos decidir e dar a última palavra sobre todas as coisas. Mas nesta vida tão frágil que nós vivemos, logo, logo, nós começaremos a perceber que não temos o controle de tudo. E é quando muitas pessoas, ao perceberem isso, caem na depressão, na ansiedade, perdem completamente a sua esperança.
Muitas vezes assumimos muitos papéis e até mesmo bem-intencionados. Passamos, às vezes, a exercer atividades, não só no trabalho, mas atividades voluntárias, atividades na igreja. Prestamos auxílios, às vezes, contínuos para amigos, para familiares mais idosos. E todas essas atividades somadas, quantas vezes, são motivo de grande desgaste para nós. Há um grande risco de que você aí que me escute já esteja se sentindo assim, sobrecarregado e cansado, porque é verdade que vivemos dias difíceis, vivemos dias nos quais nós realmente nos preocupamos com a saúde, nos preocupamos com o trabalho, nos preocupamos com o futuro, como as coisas serão, porque nos sentimos frágeis e instáveis. Mas nós nunca podemos perder de vista de que existe um Deus que é estável, eterno e que cuida de você e de mim. E que nós devemos pedir que a luz do Espírito Santo venha abrir os nossos olhos e nos mostrar quais são aquelas situações nas quais nós precisamos desacelerar. Aquelas situações nas quais nós precisamos fazer as coisas, mas com confiança em Deus e talvez adequando o ritmo para aquilo que são as nossas possibilidades e as nossas verdadeiras forças, a fim de não perdermos a alegria. Existe uma passagem lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, na qual Jesus se preocupa com o cansaço dos seus discípulos. E a passagem vai nos dizer assim: os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ou seja, eles já estavam vindo de uma missão. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam e chegaram primeiro do que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Até mesmo Jesus sabia que havia momentos nos quais era preciso separar para o descanso. Por isso, a intenção dele é levar os seus discípulos para um lugar à parte, para um deserto, para que pudessem descansar. E aqui para nós, sempre quando Jesus nos remete para um lugar de deserto, nós não podemos nos esquecer que tudo aquilo que é sustentado na nossa vida o é por meio da oração. Nós não podemos nos enganar. O que sustenta a nossa vida, o que sustenta a alegria que ainda reside aí dentro do seu coração, ou a única coisa capaz de fazer com que nós não percamos nunca a esperança é uma vida de oração. Mas chegando no lugar desejado, este lugar já estava invadido por uma grande multidão que tinha fome e sede da palavra de Deus, e encontra então em Jesus o seu coração misericordioso a continuar a ensinar-lhes. Porque neste momento Jesus está nos mostrando a necessidade da missão. A necessidade da missão era tão grande, que naquele dia foi preciso abrir mão do descanso, porque a palavra vai dizer que eles eram como ovelhas sem pastor. Mas nós temos o nosso pastor, aquele pastor que hoje quer vir ao seu encontro, aquele pastor que quer renovar as suas forças. Por isso nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha para nós. E que o Espírito Santo de Deus alcance cada pessoa que reza comigo e que se encontra esgotada, cansada, cheia de preocupações, principalmente pessoas que já se encontram desequilibradas, que perderam a sua esperança, que já não sabem mais qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu propósito. Hoje nós queremos pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos mostre quais são aquelas situações
das quais nós somos obrigados a abrir mão para que possamos ter um mínimo de descanso? Ou então, quais são as atitudes em nós que precisam ser mudadas? Que o Espírito Santo venha nos dar completa e certeza, confiança no valor que nós temos, para que nós não precisemos ficar nos assoberbando de trabalhos, de funções, de responsabilidades, de uma forma desesperada para querer mostrar que nós temos valor. Nós queremos abrir mão de todo o controle, de todo o orgulho e nos lembrar de que nós não podemos acrescentar um dia sequer nos nossos dias, mas nós podemos acrescentar vida nos nossos dias. E é por isso que nós pedimos que o Espírito Santo venha para nós, que Ele coloque no colo hoje aquelas pessoas que estão exaustas, assoberbadas, sufocadas de tantas responsabilidades, para que o Espírito Santo de Deus ensine você a desacelerar e descansar, te ajudando a manter o foco no que é importante e te ajudando a abrir mão de todas aquelas coisas que roubam a sua energia, roubam a sua paz e tiram você do centro da vontade de Deus. Ó doce, divino e bendito Espírito Santo, alcança-nos neste momento. Coloca a nossa vida em ordem, Espírito Santo. Nos devolva, nós vos rogamos, o equilíbrio. Dá-nos a sabedoria para que nós possamos bem desfrutar dos nossos dias, sendo pessoas eficazes que fazem o que precisa ser feito, mas na velocidade certa, do modo certo e nunca perdendo a confiança no amor de Deus e na sua ação eficaz no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa desfrutar do descanso de Deus, um descanso que chega até você por meio da ação prodigiosa do Espírito Santo de Deus, eu creio. Fique com Deus e até a próxima.